Sinto que estou me limitando, procrastinando e me autodestruindo. E esse aqui foi o relato do nosso amigo lá na caixa de perguntas no Instagram. E vamos conversar então um pouco sobre esse último ponto que ele trouxe aqui no vídeo de hoje, beleza? Em relação a que ele está sentindo que ele está se autodestruindo, talvez até ele já tenha aí me ouvido usar esse termo em algum momento. Eu falo bastante esses termos porque é um termo que eu acho que a gente tem que usar cada vez mais, porque traz aí uma noção da realidade muito clara para a gente, tanto o movimento da autodestruição, como também o contrário disso, o movimento de autoconstrução. Então, esses termos nos ajudam a entender a nossa realidade com mais clareza. Tudo que a gente faz na vida traz algum tipo de resultado. Isso aqui é fundamental a gente ter consciência o tempo inteiro. Todas as ações que você tem aí no seu dia a dia estão construindo quem você é. Você fica bom em tudo que você faz muitas vezes. Toda repetição de comportamento é um processo de autoeducação. É você ali educando o seu cérebro sobre como ele deve funcionar. Você está treinando o seu cérebro o tempo inteiro, quais respostas ele deve dar em cada situação. Então a gente precisa ficar muito atento, tá certo? E um ponto interessante sobre isso é o seguinte: muitas pessoas falam assim, parar de fumar maconha é muito difícil, minha mente me sabota o tempo inteiro, parece que eu estou lutando contra o meu próprio cérebro, E aí a pessoa tem aquela sensação de que o cérebro dela está atrapalhando ela, está agindo contra ela. De fato, o seu cérebro ele cria mecanismos para te manter preso no vício, tá? Isso aqui você tem que saber. Só que a pessoa esquece que, na verdade, o seu cérebro ele só está te atrapalhando porque você educou ele nesse sentido. Foi você que decidiu repetir um padrão de comportamento destrutivo. Você agiu talvez de forma inconsciente, de forma automática, de forma inconsequente, e aí o seu cérebro foi naquela direção e ele aprendeu aquele comportamento. Você repetiu muitas vezes o ato de fumar maconha. Se você quer ter o controle da sua vida, você precisa sair do piloto automático, você precisa tirar tudo do inconsciente, tudo que possível, obviamente. E você precisa então começar a agir de forma consciente. Você precisa saber o porquê você está fazendo o que você está fazendo, Por que você está pensando isso aí que você está pensando, E não só saber o porquê, mas você precisa escolher conscientemente cada ação que você toma, escolher conscientemente o rumo de cada pensamento, Você pode até não conseguir ali escolher o primeiro pensamento que brota na sua mente, isso aí a gente não tem controle, mas você é sempre capaz de escolher o rumo que o seu pensamento vai tomar. Talvez você ainda não tenha essa habilidade, mas você pode desenvolver. Então, você precisa pensar de forma consciente. Espera aí, esse pensamento aqui que eu estou tendo, ele está me ajudando ou ele está me atrapalhando? Essa pergunta ela tem que estar o tempo inteiro na sua mente. O seu pensamento ele tem que te ajudar. Se o seu pensamento está te atrapalhando, você está pensando errado. Isso tudo que eu estou falando são habilidades que você precisa desenvolver. Não é uma coisa inata. Você adquire isso através do treino. Você precisa repetir muitas vezes, tá? Mas qual que é o ponto? O ponto é que tudo que você faz te gera um resultado, é isso? E fumar maconha te gera um resultado negativo, te traz vários prejuízos cognitivos, emocionais, sociais, enfim, prejuízos aí em todas as áreas da sua vida. Isso aí já está mais do que provado, você já sabe muito bem disso, Então, se você escolhe mesmo assim fumar maconha, o que você está fazendo? Você está escolhendo se destruir, beleza? Isso aí é claro. Se é uma coisa que está te trazendo ali inúmeros prejuízos, então claramente é um ato destrutivo, E você tem noção do que é você se destruir? Talvez você não tenha muita noção disso, talvez você nunca tenha parado realmente para pensar sobre isso, e talvez seja por isso que você não consegue tomar a decisão de parar, Porque você não tem noção de quem você é, você não se valoriza, você se trata como lixo, percebe? Você está se destruindo, beleza, lá atrás talvez você tenha começado a fumar maconha, você não sabia que você estava ali se destruindo, Mas agora você sabe, e aí? Se você já sabe que você está se destruindo e mesmo assim você continua ali fazendo, olha o que você está dizendo para si mesmo. Você está dizendo que você não se importa
com a sua própria vida, que você não se ama, que você não se valoriza. Tudo que você faz diz algo, existe um significado por trás de toda ação, existe toda uma comunicação implícita por trás de cada ato. Quando você abre a porta do carro para sua mulher, por exemplo, o que você está dizendo com essa ação? Você está dizendo que você se importa com ela, percebe? Você está dizendo que você quer cuidar dela, que ela pode contar com você, que você se preocupa com ela. Você está dizendo tudo isso num simples ato de abrir a porta do carro. É ou não é assim? Então, quando você escova os dentes, por exemplo, o que você está dizendo com essa ação? Você está dizendo que você se importa com a sua saúde bucal, percebe? Ou no mínimo você está dizendo, eu não quero ter cárie, então eu vou escovar o dente. Você está dizendo isso implicitamente, você sempre está dizendo algo, todas as suas ações dizem algo. Então, começa a fazer um esforço para decifrar a comunicação por trás de cada ação que você tem tido na sua vida. Isso é fundamental. E entenda que toda vez que você vive uma realidade de autodestruição, você está plantando uma angústia na sua vida, você está plantando tristeza nesse momento, você está plantando arrependimento. E se você já sabe que você vai se arrepender de fumar o próximo baseado, então por que você continua fumando? Por quê? E fica tranquilo que eu não estou te perguntando isso para você responder essa pergunta, não é essa a intenção. Eu estou te perguntando isso justamente para você refletir. O vício ele te torna irracional, então não adianta você querer buscar aí uma explicação racional para fumar, porque não tem, já está ruim, mas você continua lá. Eu sei como é, porque eu já estive aí no mesmo lugar que você está agora, eu sei o quão ruim é estar preso no vício. E depois de anos aí lutando contra o vício, eu consegui sair e eu já pude também ajudar aí centenas de pessoas a saírem desse lugar. E eu quero te ajudar também a sair dessa prisão que é o vício na maconha. Então, se você quiser a minha ajuda, conte comigo, beleza? E aqui no YouTube, acaba que a gente tem pouco tempo junto, Nossa conversa aqui é muito rápida, eu dou aqui uma pincelada numa coisa, uma outra pincelada ali, mas eu quero te conduzir passo a passo para você conseguir realmente se libertar do vício, beleza? Eu quero te ajudar a parar de fumar maconha. Então, se você quiser que eu te conduza, é só você entrar lá dentro do método NoBack e é só você acessar nesse momento noback.com.br/MNB. Então, eu te vejo lá dentro, tamo junto e um grande abraço.